Então hoje eu resolvi gravar um vídeo, né, como eu falei pra vocês, de vez em quando eu ia postar uns vídeos aqui, né, pra atualizar, né, o que eu estou lendo. Eu estou lendo umas coisas bem interessantes aqui, né, que eu vou mostrar agora pra vocês, então vamos lá. Eu terminei de ler então o primeiro tomo, né, dos Miseráveis, né, e agora eu vou começar o segundo tomo, que é este daqui. E sim, eu sou uma pessoa extremamente lenta pra ler. Eu comecei a ler este livro aqui foi um pouco antes do Natal. E eu comecei bem timidamente pra ver se a leitura ia engatar, e engatou, né? Só que eu peguei mais firmemente agora no mês de fevereiro. E eu vou iniciar então o segundo tomo. E gente, isso aqui é espetacular. É tudo aquilo mesmo que a gente espera de um grande clássico da literatura. Personagens incríveis. Eu tenho certeza que é aquele livro assim que os personagens ficam com você depois que você termina, né, o livro, né? Porque você se apega a algum deles. E os personagens aqui sofrem demais, gente. Tem personagem aqui, por exemplo, igual a Fantine. Meu Deus do céu, essa mulher passa por cada coisa aqui que eu ficava agoniado, né? É aquela personagem, né, que se apaixona por um rapaz, o rapaz engravida ela, aí o rapaz a abandona, ela perde emprego, e ela é obrigada a dar a filhinha dela, né, a Cosette, né, pra um casal lá, pra cuidar, porque ela não tem condições, né, de cuidar da menina. Gente, é muito triste. Aliás, todos os personagens aqui sofrem muito, né, como o próprio título diz, né, são os miseráveis, né. Aí eu estava lendo por aí, né, que o Victor Hugo, né, ele queria tentar tratar, né, passar da forma mais real possível todas as formas de miséria que podem ser impostas ao ser humano. Então você vai encontrar de tudo aqui, e se você parar para pensar, são todas as misérias, né, são causadas aí pela própria sociedade, né? Então há uma crítica social muito forte aqui no livro, né? Também há um conteúdo histórico muito grande, porque a gente vai saber muitas coisas ali da época da França, né, do que estava acontecendo ali. Então eu quero fazer um vídeo só desse livro aqui, tá, gente? Porque ele merece e é sensacional. E só agora eu descobri o que significa esses rabiscos na capa dessa minha edição aqui, né? Que é da Cosac Naif, né? Aí eu estava olhando aqui atrás, se vocês repararem, né? Tem o manuscrito, né? Eu acredito que seja o próprio manuscrito do Victor Hugo, né? Dos Miseráveis. Aí tem rabiscos, né? Eu acho que ele tinha mania de rabiscar, cortar as partes que ele não queria. E a capa é justamente a reprodução desses rabiscos. Eu achei isso genial, né? Aqui dá pra ver melhor, gente. Cadê? Aqui, né? Aqui tá vendo o manuscrito, né? Ele rabiscou um trecho todo aqui querendo cortar. E a reprodução desses rabiscos, né, aqui na capa. Gente, uma coisa que eu preciso elogiar das editoras brasileiras é que elas são bem criativas para as capas, tá? Isso é muito bom. A única parte assim, que foi difícil um pouco de ler foram as próprias digressões, né, do Victor Hugo, né, as famosas digressões dele. Muita gente me avisou, a Laís aí, que eu sei que é o seu livro favorito, obrigado por avisar. Então eu já comecei lendo o livro consciente que ia ter isso, mas foi um pouco difícil porque assim, pra quem não conhece Os Miseráveis, ele tá contando a história, de repente ele para e começa a falar sobre um assunto lá, por exemplo, a Batalha de Waterloo, né, que foi a batalha que Napoleão perdeu. E ele vai contar sobre essa batalha com todos os detalhes, assim, né? Então você tem que estar bem interessado em descrições de batalhas para aquilo te prender, né? E está começando a chover, não sei se vocês estão ouvindo neste momento, mas continuando, gente, eu não pulei, tá? Eu sei que tem gente que pula essas partes, né? Tem versões adaptadas do livro também sem essas partes, sem essas digressões, né, do autor, mas eu li tudo e eu vou fazer um vídeo, então aguardem que vai ter vídeo desse livro aqui, gente. Bom, eu também estou lendo, né, 2 livros do George Orwell, 2 capas maravilhosas também, que eu adoro, né, para intercalar a leitura aí com Os Miseráveis. Aí eu tô com esse aqui, Como Morrem os Pobres e Outros Ensaios, eu tô no finalzinho do livro. E este aqui, que é Na Pior em Paris, Londres, eu dei uma pausa, porque este aqui começou a ficar mais interessante, né, e eu comecei
a dedicar mais a ele, já estou no finalzinho do livro. E eu meio que negligenciei o livro, assim, por um tempo, porque eu achava que ia ter ensaios aqui meio chatos, assim, que não ia me interessar muito, mas pelo contrário, me surpreendeu. Tanto que eu comecei a marcar vários trechos aqui com post-its, né, dá pra vocês verem no vídeo. E eu comecei a economizar os meus post-its, gente, porque estavam acabando, né, e eu não conseguia achar daquele post-it mais baratinho, né, que eu uso. Eu só consegui encontrar esse aqui, gente, que é uma maravilha, tá? Eu vou ter que compartilhar isso com vocês. Ele é aquele post-it que, eu não sei se vai dar pra ver aqui, tá vendo? Quando você cola ele, ele tem uma parte aqui que é transparente, então não tampa o texto. Ele é muito bom, mas é caro pra caramba e está acabando, eu já tô economizando. Porque tem uns trechos bem interessantes aqui no livro. Eu vou destacar uns 3 ensaios aqui que eu achei bem bacana, até onde eu li, tá? Ainda falta ler os últimos ensaios aqui. Por exemplo aqui, gente, um ensaio chamado A Política e a Língua Inglesa, que é um ensaio que ele vai criticar os textos políticos, os discursos políticos que estavam ficando pobres e, no caso dos textos, né, mal escritos, né? E o George Orwell vai mostrar, né, que daria para você pegar um texto daquele, tirar toda aquela encheção de linguiça, né, que o autor coloca, tirar todas aquelas palavras abstratas que não querem dizer nada e assim deixar o texto enxuto e ao mesmo tempo bem elegante. Ele vai dar dicas de escrita também, é bem legal. Outro ensaio aqui também, né, que vale a pena destacar, é a Prevenção contra a Literatura, que é um ensaio que ele vai criticar alguns intelectuais ingleses lá da época, que eram russófilos, eu acho que é essa a palavra que ele usa aqui, vou ter que certificar isso, que são aquelas pessoas que veneravam, né, que adoravam a União Soviética, né, e meio que estavam cegas para aquilo que estava acontecendo lá, né, a ditadura, enfim. Então ele vai criticar bastante, então é bem interessante, né. Mas um ensaio aqui, gente, que me chamou bastante atenção é esse aqui, ó, é Tamanhos Eram as Alegrias, que é um ensaio, assim, me valeu por todo o livro, eu não terminei ainda, mas pra mim já tô considerando o melhor ensaio aqui do livro, que é um ensaio em que ele vai contar sobre a experiência dele de ter estudado no internato, né, ele vai fazer umas reflexões dessa época da vida dele. Pra quem não sabe, o George Orwell não era de família rica, ele era de família classe média ali da Inglaterra na época, só que ele conseguiu estudar numa escola, no internato para meninos de famílias ricas, né? E ele só conseguiu estudar lá porque ele conseguiu um desconto, sem esse desconto ele jamais teria conseguido estudar, só que ele acabou ficando como um menino, entre aspas, né, um menino pobre ali da escola, porque os outros meninos eram de famílias milionárias, enfim. E por conta disso os meninos zombavam dele, aquela coisa, né, dos meninos falarem que ele era, de ficar lembrando ele que ele era o pobre ali da escola, que os meninos tinham coisas melhores que ele. Me lembrou um pouquinho o Ron Weasley, né, do Harry Potter, que é o menino pobre ali de Hogwarts, né, ele sempre tem as piores coisas, né, a pior vassoura voadora que não funciona direito, né, e por conta disso ele passa por algumas situações constrangedoras. E é um ensaio que eu achei meio profundo, assim, eu não lembro de ter lido um ensaio do George Orwell em que ele acaba sendo tão íntimo em contar as coisas aqui como nesse ensaio aqui, né? Então a gente vai perceber ali alguns ressentimentos que ele tem daquela época, né? Porque ele chegou a apanhar na escola dos diretores, né? Os diretores tratavam ele de uma maneira diferente em relação aos meninos ricos, né? Fora aquela questão, por exemplo, quando o menino descobre o seu corpo, né, vocês entenderam, ele vai contar essa experiência aqui também, né. Então tem umas coisas aqui que eu não esperava o George Orwell falar tão abertamente como ele fala nesse ensaio aqui, me surpreendeu, tá? Fica a dica do ensaio, tá? Se vocês forem ler este livro. Já este aqui, gente, é um livro que ele vai contar a experiência de ele ter vivido com os pobres e mendigos ali de Londres e de Paris, né? Só que eu tenho que retomar a leitura, estou bem no início aqui do livro também, tá? Mas assim, não tava chato não a leitura, tá, gente? Tava me prendendo também. Aí eu li, né, este livro aqui do Umberto Eco, né, o Fascismo Eterno, né, e eu adorei essa edição aqui porque, assim, achei interessante a textura da capa, que é uma textura desagradável. Eu acho que isso foi intencional da editora, porque se vocês repararem na capa, é o que? É um papel queimado e amassado, porque os fascistas queimavam livros, né? Eu achei isso interessante. Só que agora eu acostumei, mas no começo eu tinha uma gastura de pegar. Esse livro aqui é o resultado de uma conferência que o Umberto Eco deu em 1995 para universitários americanos, né, que ele vai
falar sobre 12 sinais que poderiam indicar o retorno dessa força sombria, digamos assim. Essa mesma força que foi responsável pelo fascismo acontecer no século passado. Ele vai dar um nome a essa força que é urfascismo. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Vou deixar aqui embaixo aqui no vídeo. E sim, são sinais preocupantes, né? A gente vai notar. E é claro que, assim, eu sei de como a palavra fascista é uma palavra meio banalizada, né? As pessoas xingam as outras de fascista sem saber o que significa, né? Sem ter ideia. Porque para que seja considerado fascista tem que ter uma série de circunstâncias e características. E se eu não estiver falando besteira ou bobeira, a pessoa teria que pertencer àquela época, aquele momento da história em que o fascismo aconteceu, para que ela seja considerada uma fascista, né? Com todas as características que tinha que ter. Enfim, pronto. Eu sei disso daí, mas tem sinais preocupantes sim, né? Pessoas defendendo práticas que remetem a práticas fascistas. Por exemplo, você querer escolas policiadas, escolas vigiadas, em que os professores são filmados, uma coisa meio Big Brother 1984, isso é uma prática que remete a práticas fascistas, né? E a gente tem que tomar cuidado também. Por exemplo, um dos sinais que Umberto Eco vai dizer aqui é a obsessão por conspiração. Conspiração internacional, né? Teorias conspiratórias. Então aquele nosso coleguinha que acredita em teorias conspiratórias, né? Obviamente ele não é um fascista, né? Porque desde sempre houve pessoas que acreditam em teorias conspiratórias. Mas se você pegar a massa da população, né, você vai ver sim uma força sombria se fortalecendo. E possivelmente o fato desse nosso coleguinha acreditar mais facilmente em teorias conspiratórias, né, ou passar a acreditar em teorias conspiratórias, pode ser um reflexo dessa força que está aí presente na população, né, no coletivo, né? Então sim, há coisas preocupantes sim acontecendo. E eu estou pensando aqui agora, e só o fato de eu ter falado dessa questão da escola policiada, eu já estou esperando todo tipo de comentário aqui embaixo. Não de vocês que acompanham o canal, mas o pessoal de fora mesmo, que por curiosidade acaba entrando aqui no vídeo, assiste e vai deixar aquele pior tipo de comentário que não é o comentário em que a pessoa está xingando você, que é aquele comentário em que a pessoa defende aquilo que não dá para defender, né? Então vai ter pessoas arrumando justificativa por que as escolas têm que ser vigiadas, os professores têm que ser filmados, tá? E gente, isso é um absurdo, não dá pra defender por vários motivos. Só pra não dizer que eu não disse nenhum motivo, né? Eu vou pegar um motivo aqui deste livro aqui, dito pelo próprio George Orwell, e esse motivo vai pra você que defende esse tipo de coisa, e eu vou ler agora. Essas pessoas não percebem que, se incentivam os métodos totalitários, chegará um momento em que estes serão usados contra elas e não a seu favor. Então, gente, isso aqui é só um dos motivos do porquê que é um absurdo defender um tipo de coisa como essa, né? Só de você ler o 1984 do George Orwell, já que eu peguei um exemplo aqui do autor, né? Você vai ter vários motivos do porquê que isso é um absurdo. Enfim, então tem vários sinais aqui, né, que Umberto Eco vai dizer, como o medo diferente, oposição à análise crítica, né, deixa eu ver mais coisas aqui, exaltação de um líder e uma série de coisas. Eu poderia falar mais aprofundadamente sobre isso, sobre esses sinais? Poderia, gente. Só que como este livro aqui não é um livro que se aprofunda no tema, não é um livro que vai traçar uma anatomia do que é o fascismo, é só mesmo para dizer os sinais, né, como se fosse uma cartilha mesmo. Então eu gostaria de ter lido uma coisa mais aprofundada para chegar aqui e falar sobre cada um desses sinais, né, de uma maneira mais apropriada, enfim. Mas fica a dica do livro, e é legal também que no início do livro aqui o próprio Umberto Eco vai contar da experiência que ele teve quando era pequeno, ali na Itália, né, dominada aí pelo Mussolini, quando chegou a resistência, né, que era aquele grupo de pessoas que lutavam aí contra, né, os fascistas, chegou na vilazinha dele, como foi uma grande festa ali, né, e depois, no finalzinho do livro, ele conta o desfecho dessa história, que é quando ele descobre o que significa, quando a primeira vez ele descobriu o significado da palavra liberdade. Eu achei bem legal. E é isso, gente. São os livros que eu estou lendo, né? Me contem nos comentários que vocês estão lendo também no momento, que eu vou querer saber. E até o próximo vídeo. Tchau pra vocês.